A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar no vídeo de hoje, irmãos, uma obra lindíssima. A nossa irmã Valéria nos enviou um testemunho. Irmãos, 45 minutos. A serva de Deus falou: irmão Paulo, ficou muito extenso esse testemunho. O irmão corta algumas partes. Mas, irmão, eu não tive coragem de cortar, não. Não tive, e creio que a querida Irmandade, assim que estiver ouvindo esse testemunho, vocês não vão querer parar. Irmão, que coisa linda Deus fez com o pai da nossa irmã Valéria, irmãos. Irmãos, um feito lindo, irmãos. E quero que este vídeo vá ao encontro dos irmãos ali que atende o Brás. Anjos no Brás, irmãos. Esta obra aconteceu em 1993, irmãos. O qual, veja bem, 30 anos, quase 30 anos, né? Quase 30 anos. Essa obra aconteceu em 93. E olha só, irmãos. O pai da minha irmã, que ia obedecer nas águas do santo batismo. Eu vou falar rápido para que vocês ouçam esse testemunho, que é muito extenso, mas vale a pena. Vocês vão sentir Deus. A sua fé vai aumentar. Tanto você que é irmã, congrega na congregação, a que congrega em outras denominações, a que não é crente, apreciador da obra de Deus, sua fé vai aumentar, irmãos. Veja bem, o pai da irmã sempre ia na igreja e não se batizava, porque ele era batizado em outra denominação. E sempre ele retinha para não batizar, o qual ele tinha uma doença, o qual essa doença, assim que passou os tempos, ele teve, irmãos, que alguém até ali levar ele, segurando ele, né? E a serva de Deus conta nesse testemunho em que ela foi levar o pai para o batismo. E teve demais batismo em que quando começava a hora do batismo, ele saía para fora do Brás, ia lá fora onde fica os pipoqueiros, onde fica o comércio, né? Que tem um comércio ali, ia para lá, para que Deus não chamasse ele. Só que este dia foi diferente. Este dia ele não saiu da igreja porque, segundo ele, um porteiro não deixou ele sair. Mas na realidade vocês vão saber nesse testemunho quem era este porteiro. Porque assim que a irmã veio com ele adentrando a igreja, ninguém ajudou a irmãzinha a segurar o pai, a colocar o pai em algum canto, porque segundo ela disse, ela ficou indignada no começo porque bastante porteiro, de vez ajudar ali a locomoção do pai da serva de Deus, que estava já doente, precisando ali se segurar nela, ninguém foi. Mas é para uma obra que Deus fez no Brás há quase 30 anos atrás. Os corredores do Brás, anjos circularam naquele dia. Todos os cultos, todos os batismos, os anjos circulam, mas aquele dia foi especial para uma alma testemunhada, que ele viu o anjo. Irmãos, vamos ouvir? Creio que você não vai, irmã, irmão, almas testemunhadas, não vai se arrepender. Fica até o final deste testemunho, que Deus vai muito alegrar sua alma. Você vai sentir a presença pura de Deus e você vai saber, não é acabar, vai saber de uma vez por todas em que anjo existe. Anjo é mensageiro de Deus. Os anjos circulam em nossas casas, circulam nas igrejas. Os anjos acompanham o seu filho para a escola, acompanham você para o trabalho, né, irmãos? A hora que você está de joelhos dobrados, pedindo para que Deus acampe os anjos, está descendo
um batalhão de anjos para a terra. Vamos então, irmãos, ouvir na comunhão. Vou estar junto de vocês, que eu também quero ouvir. Fiquem todos na santa paz de Deus. Dê um joinha. Creio que esse vídeo a Irmandade vai dar bastante joinha, porque alegra a nossa alma, vai de encontro com a nossa parte espiritual, né, irmãos? Deus abençoe, irmã Valéria. Que testemunho lindo, que joia preciosa eu recebi neste domingo da nossa irmã Valéria. Não cortei nenhum pedaço, irmã, porque a cada minuto, a cada segundo, a presença de Deus está constante neste testemunho. Ficam todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Compartilhem, irmãos. Fique com Deus. A paz de Deus, irmão Paulo, querida Irmandade, ouvintes do canal CCB Sem Reforma. O Senhor toca grandemente no meu coração para contar a obra que o Senhor fez com meu pai, aproximadamente 30 anos atrás. Queridos irmãos, eu espero em Deus que em nome do Senhor Jesus essa obra alcance um coração aflito, um coração que possa estar desesperado, mas que venha trazer paz e conforto e alegria. Queridos irmãos, eu relutei grandemente para contar essa obra, o irmão Paulo sabe, mas e várias vezes tentei gravar, mas sempre acontecia alguma coisa que não tinha condições de eu mandar o áudio para o irmão. E hoje orei, pedi muito a Deus, clamei a Deus, busquei a Deus e estou aqui em nome do Senhor Jesus para passar para a querida Irmandade que a obra de Deus não tem coração que Deus não quebrante, não tem coração que Deus não transforme. Querida Irmandade, essa obra aconteceu aproximadamente 30 anos atrás, mas ela começa há mais tempos ainda. Tá? O Senhor começou a obra com os meus pais logo que eles se casaram. Eles não sentiram mais de ficar na denominação onde eles estavam, que é uma denominação lá do mundo, lá fora. E ali eles começaram a procurar outras denominações, né? E sempre procurando, porque eles queriam encontrar Deus, né? Até que chegaram numa denominação e ali ficaram, né? Minha mãe ficou aproximadamente 4 anos, mas nesse tempo que ela ficou, ela não se sentia bem, ela não sentia que Deus estava com ela ali e que ali não era o lugar dela. Pode ser para outros, né? Mas não era o lugar que ela não conseguia sentir Deus ali. E ali ela pediu para que Deus mostrasse para ela aonde o Senhor queria ela, onde ela podia encontrar, que Deus falasse com ela face a face. E como ela não conhecia várias igrejas, todos, né? Mas o Senhor é tão bom que o Senhor colocou uma serva de Deus no caminho dela. Naquele tempo eles moravam em São Paulo, eu não era nascida ainda, ali no bairro do Jardim Quarto Centenário, próximo ali da Vila Carrão, né, Vila Formosa, né, um pouco mais para frente desses bairros. E num determinado momento, essa serva de Deus começou a anunciar a graça para minha mãe e convidou minha mãe para poder ir, né, na congregação. E resumindo bastante, um dia minha mãe foi com ela, e desse primeiro dia que minha mãe colocou os pés dentro da casa do Senhor, nunca mais ela tirou. Porque ali, quando o Senhor deu a revelação para minha mãe em sonho, e quando ela entrou dentro da congregação, ali estava o sonho que Deus tinha dado para ela. Então ali ela sentiu que Deus já tinha mostrado para ela onde Deus a queria. E ali o Senhor falou com ela face a face, e nunca mais ela tirou os pés dela de dentro da casa de Deus. E na época, hoje, lá é uma grande congregação, né? Fica ali no Jardim Imperador, conhecida como a congregação do Paraguaçu, mas fica no bairro do Imperador, perto do Jardim Quarto Centenário ali. E só que na época era uma salinha, né? Quando o Senhor fez essa obra com a minha mãe, ainda como minha mãe sempre fala, eu lembro disso daqui, não tinha nada de rua de asfalto, era tudo rua de terra, e eu acompanhava a irmã no meio do barro e ia congregar com a irmã na salinha, né?
Hoje já é tudo asfaltado, hoje, né, hoje é outra coisa, já é de outra forma, né. E ali, querida Irmandade, infelizmente, quando o senhor chamou minha mãe, né, o senhor chamou ela ali no Brás, começou a contenda entre minha mãe e meu pai numa denominação, minha mãe em outra, né, na congregação. Infelizmente levantou essa contenda e o coração do meu pai foi endurecendo, né, meu pai ficava contra, né, a doutrina, né, da congregação, mas o Senhor é aquele que deu força para minha mãe e fez promessas para minha mãe através da sua palavra, e minha mãe confiou. Aí, no determinado momento, né, o Senhor levou meus pais para Presidente Prudente, residiram ali por um tempo. Foi onde eu nasci na cidade de Presidente Prudente, né, na família do meu pai, né, na casa dos meus avós. Hoje já dorme no Senhor, né? E depois o Senhor também fez outro reboliço e trouxe, assim que eu nasci em Presidente Prudente, logo após, né? Resumindo bastante, o Senhor trouxe nós para São José dos Campos, para a cidade de São José dos Campos. E quando chegou aqui em São José dos Campos, né? Minha mãe com 4 crianças pequenas, né? Minha mãe não sabia onde tinha, né, congregação, ficou um tempo, né, sem congregar, até que o Senhor tocou no coração de um irmão e minha mãe, né, os irmãos abriram uma salinha de oração próximo onde nós residíamos. Mas um pouco antes, queridos irmãos, né, eu queria, o Senhor, às vezes a gente pensa que criança não guarda as coisas, não lembra sim, irmãos, lembra e lembra muito, tá? Eu devia ter na faixa, um pouco antes de mudarmos para São José dos Campos, desculpa, o senhor abrir a salinha, né? Eu devia ter na faixa mais ou menos de 4 a 5 anos, né? O meu pai foi visitar o irmão dele em São Paulo. E ali, né, naquela visita, foram de ônibus, né? E meu pai me levou junto com ele. Eu era muito grudada com meu pai, muito apegada, a única filha mulher, caçula ainda, né? E passamos lá em frente, pegamos o metrô. E num determinado momento, né, o metrô passando em frente à congregação do Brás, meu pai me pegou e me colocou de pé no banco, né, do metrô, para que eu alcançasse, né, a janelinha, né, o vidro, assim, para mim poder enxergar e ver a congregação do Brás. Pra vocês verem como que eu era pequenininho, o meu tamanho, mas eu nunca me esqueci disso. E ali, meu pai pegou e falou, meu pai apontou o dedo, olha, filho, fica de pé aqui para você ver a congregação, né, a igreja, né, a central do mundo, né. E na hora ele apontou o dedo para a congregação do Brás. Ela devia com certeza ser dia de culto, porque ela estava toda iluminada, né? Não, hoje já tem vários prédios, várias construções em frente dela, fica mais difícil para poder ver, mas naquela época não tinha nada construído na frente dela. Então você via ela um trecho bem grande, dava para você ver ela, né, um bom tempo. E como a estação é bem pertinho, quando ela passa em frente ao Brás, o metrô já está freando, então ele vai mais devagar, né? E quando eu vi, né, ela toda iluminada, eu falei, nossa, fez aquele, né, aquela construção grandiosa, tudo, né? E meu pai apontou o dedo para a congregação, né? Meu pai apontou assim e falou dessa forma para mim: olha, filha, se um dia eu estiver aqui para a igreja da tua mãe, eu vou vir para esta igreja aqui. E sem mais, sem menos, eu perguntei, eu olhei pra cima, meu pai era grandão, meu pai tava de pé, meio que me segurando pra eu não cair, né, devido o metrô já tava freando. Aí eu olhei pra cima assim, falei, por quê? Né? Eu não entendia muito bem, né? Querida Irmandade, é grandioso. Ele apontou no dedo, ele disse pra mim, porque os anjos andam por ela. Queria mandar aquele lugar, ficou guardado em mim e ficou adormecido, né? Porque até então passou os anos e eu não me lembrava dessa situação. O senhor veio me trazer aí em mente depois, quando já estava mais adulta, né? Mas guardem bem isso, querida Irmandade. Os anjos andam por ela, não anda só no Brás, anda pela todas as congregações. E querida, fomos lá, meu pai fez a visita pro irmão dele, voltamos, né, para São José dos Campos, né? E eu fui crescendo, né? E logo na idade de 7 anos, né? Os irmãos, né? Abriram a salinha de oração, próximo onde a gente morava. E logo em seguida, minha mãe já foi levantada como porteira,
ali naquela salinha de oração. E a contenda na casa dos meus pais, por devido, né, um numa denominação, outro em outra, era grande, né? E meu pai tinha um coração muito duro, né? Mas o Senhor fazia promessas para minha mãe, né? E num determinado culto que ele mandava. E eu e meus irmãos, né? Nós crescemos assim, era um final de semana na congregação, outro final de semana na denominação onde meu pai ia, frequentava, né? Da onde minha mãe também saiu. Mas isso não foi justificativa para a gente ficar meio a meio, para a gente... Não, o Senhor fez a obra dele entrar dentro do nosso coração. E graças a Deus, querida Irmandade, todos nós estamos na congregação. E, querida Irmandade, ali, um determinado dia, a gente crescendo no meio daquela contenda, às vezes, quando eles começavam a conversar sobre a Bíblia, a gente podia até estar sentado perto, a gente ia saindo de fininha, e meus irmãos até lembro disso, sabe? Porque o pai senta o cabelo perto da mãe e vai sair raio, né? A gente saía de fininha. Mas, querida Irmandade, chegou um determinado momento que, naquela contenda, minha mãe ia congregar debaixo de luta. E ali, o Senhor mandou uma visita de fora. Eu lembro do irmão pregando. Hoje, se eu ver, querida Irmandade, ele com certeza já está bem idoso, né? Mas não foi o servo de Deus que atendia ali. Ele veio de fora, ele veio de outra cidade. Eu não me recordo qual cidade, mas ele veio um irmão de fora. E eu tinha aquela luta, tinha passado a ver que minha mãe estava triste, era dia dela ficar na porta, né? E ela estava de pezinho ali na porta, né? O Senhor mandou a sua palavra, através desse irmão. E o Senhor apontava para minha mãe. Eu sempre ficava com as criancinhas, né? Com as outras amiguinhas ali, mas aquele momento, na hora da palavra, não sei o que deu em mim, que eu fiquei de pé ao lado da minha mãe. E eu ficando de pé, eu abracei minha mãe, assim, passei meu bracinho no braço dela, né? E o Senhor começou a palavra. E ela estava de pé, bem de frente ao púlpito, né? E o Senhor mandava a palavra: irmã, o Senhor manda te dizer, o teu esposo, ele tem um coração muito duro, mas o Senhor vai quebrantar o coração dele. Não tem coração que Deus não quebrante, não tem coração duro que Deus não amoleça. Oh, querida Irmandade, eu até peço, deixo como exemplo para outras almas, não endureça o coração. Querida Irmandade, ali o Senhor apontava para minha mãe, que eu olhava para minha mãe, eu era pequena, né, 7 anos, né? Eu olhava para minha mãe e eu pensava não comigo mesmo, o Senhor está falando com a minha mãe. Essa palavra é com a minha mãe, entendeu? Mas eu não falava para ela, só no meu pensamento eu dizia isso comigo. Irmã, o Senhor manda te dizer, o teu esposo, o Senhor vai quebrantar o coração dele. O Senhor vai trazer ele, o Senhor vai chamar ele na tua graça. Porém, se ele escolher vir no amor, o Senhor vai abençoar grandemente. Mas se ele escolher a dor, irmã, se prepare, porque eu vou colocar ele na cadeira de roda, eu vou colocar no leito de dor e vou ter que levar ele para minha glória. Porque joia preciosa, joia rara, Deus não pode deixar na terra. Assim como as joias grandiosas, caras, os milionários compram, eles não deixam à vista do ladrão. Ele pega a joia e coloca no cofre guardada. Assim o Senhor vai fazer com teu esposo. E eu olhava para minha mãe e falava, você está falando com a minha mãe. E assim os anos passaram, querida Irmandade. O Senhor começou a fazer a sua obra, né? O seu caminho. E como eu falo, aquele dia que meu pai apontou o dedo para a congregação do Brás, Deus selou no céu. Deus apontou o dedo junto com ele e marcou um encontro com meu pai. Na onde meu pai marcou, meu pai apontou o dedo, o Senhor selou no céu e marcou o encontro com ele. Querida Irmandade, o Senhor fez um reboliço na nossa vida, nos levou de volta para São Paulo com todo esse reboliço, né? E fomos morar praticamente na mesma casinha que minha mãe, a gente morava na casinha do lado, minha mãe olhava quando eu casei, eu morei nessa casa do lado aí, né? Na mesma rua, no mesmo endereço praticamente, ali no Jardim Quarto Centenário, o Senhor nos levou de volta, né? E fomos fazer comum na mesma comum, onde minha mãe entrou
Só que na época era salinha, depois se tornou a congregação, ali no Jardim Imperador, conhecida como a Congregação do Paraguaçu. E querida Irmandade, assim, nós saíamos de casa, eu e minha mãe, né? Íamos juntos praticamente até a esquina, meu pai virava, ia para a denominação onde ele frequentava, e nós virávamos para a direita e íamos para a congregação, né? E minha mãe ia com muita tristeza, porque minha mãe queria meu pai como companheiro dela, e meu pai também ia com tristeza, porque meu pai queria que minha mãe fosse como companheira dele, né? Mas e assim ia, né? Mas o Senhor já tinha marcado a obra. Nessa fase eu já estava praticamente com 13, 14 anos. 14 anos, perdão. Quando fomos para São Paulo, eu estava já com a idade de 14 anos. E começamos a congregar, né? A situação estava na mesma coisa. Só que ali já estava fazendo o movimento de Deus, querida Irmandade. Até que chegou, nós saímos de São José dos Campos, até falo, mãe, a senhora já marcou certinho a obra que Deus fez? Nós saímos daqui no dia 5 de fevereiro do ano de 91, né, em 1991. E, né, durante essa, foi só para Deus fazer a obra, um ano certinho, dia 5 de fevereiro de 92. O Senhor nos trouxe de volta para São José dos Campos. Foi um ano certinho, o Senhor nos levou, fez a obra e trouxe de volta. E assim, querida Irmandade, minha mãe indo para a congregação, meu pai indo para a denominação dele, né? Mas chegou o tempo que o Senhor tinha marcado, que o Senhor ia cumprir a palavra. Infelizmente, meu pai como é que fala? Não escolheu a dor, não vamos se dizer assim, né? Porque o Senhor só fez o movimento, só quebrantou o coração dele através da dor. Por isso, queridos, Irmandade, eu peço, se Deus está tocando no seu coração, não deixa, não espere chegar a dor, venha no amor, porque Deus, Ele é bondoso e misericordioso, Ele quer você no amor, porque quando você escolhe a dor, é tão dolorida, mas porque Deus traz mesmo que seja na dor, porque Ele não perde uma alma, seja no amor ou seja na dor, Ele garante a sua alma a vida eterna. E ali, querida Irmandade, chegou para os irmãos a ver como Deus segura a gente. Quando Deus segura a gente às vezes acha ruim, esbraveja, mas é porque Deus sabe que ia acontecer alguma coisa lá na frente. Quando foi no feriado do dia 7 de setembro de 1991, nós íamos viajar para Presidente Prudente. Meu pai ia para sempre, todo feriado ele ia visitar, como ele falava assim, vou ver meus velhinhos lá em Prudente, né? Aí ele foi trabalhar de carro e já avisou minha mãe, falou, olha, deixar as malas tudo certinho, feriado prolongado, vamos para Prudente, né? Já arruma tudo bonitinho, eu vou de carro trabalhar, meu pai sempre ia de ônibus, metrô, mas aquele dia ele foi de carro para chegar mais cedo em casa, para já pegar a estrada, né? Aí eles fizeram o combinado, né? Eu e minha mãe arrumamos as malas, tudo, deixamos tudo certinho, arrumamos a casa, deixamos tudo bonitinho pra gente poder viajar. Querida Irmandade, mas Deus faz coisa que a gente fica surpreso, né? O carro pegou normal, o carro andou normal, meu pai foi trabalhar com o carro, voltou bonitinho com o carro, estacionou na frente da casa. Aí meu pai falou, enquanto eu tomo um café, né, coloca as malas pra gente já, né, sair correndo pra não pegar trânsito e pra, né, já viajar, nem que seja quase que a noite toda, né, mas vamos lá pra Prudente, né? E assim fizemos, arrumamos as coisas dentro do carro, enquanto meu pai tomava café. E entramos dentro do carro para ir viajar. Eu, minha mãe e meu pai, e íamos no caminho pegar o irmão dele, um dos meus tios, também para poder viajar. E querida Irmandade, entramos dentro do carro. O carro que meu pai tinha acabado de estacionar, que não tinha problema nenhum. Não dava vida. Meu pai virava a chave, não dava sinal de vida, nada. Meu pai, cara, meu Deus, acabei de andar com o carro estava normal, né? E assim chamou o eletricista ali, o eletricista estava também por causa devido ao feriado, já com um monte de coisa de carro, já tentando né, já entregar os outros carros, né, para poder o pessoal ir viajar também. Aí ele pegou e falou pro meu pai, ó, seu Antônio, vamos fazer o seguinte, eu tô terminando, tem vários carros ali, não dá para me passar o carro do senhor na frente.
Amanhã o senhor vem bem cedinho. Marcou até com meu pai, assim, por volta de umas 4 horas da manhã. Eu levanto, eu vejo o seu carro, assim, o senhor pega a estrada bem cedinho. Pode ser? Aí o pai olhou pra minha mãe e falou, olha, eu tô cansado mesmo de trabalhar, né, do dia inteiro trabalhando, né, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, né, tomar um banho e eu vou dormir, porque acho que até fica até melhor eu viajar, né, descansado do que eu passar a noite, né, sem dormir, cansado, né, com sono, dirigindo com sono. Aí minha mãe pegou e falou assim, ah, quer saber de uma coisa? Hoje é dia de culto, aqui no Paraguaçu, na nossa comum, então eu vou com a Valéria, né, vou com ela e vou congregar. Então você toma seu banho e vai descansar, né? E eu vou congregar, né? E assim, eu e minha mãe descemos do carro, trocamos de roupa rapidinho pra ir pra igreja, nem fomos nós duas pra igreja. Meu pai foi tomar o banho dele e descansar. Meus irmãos estavam chegando do serviço também, né? E fomos nós duas. Assim, chegamos, congregamos, tudo, viemos embora pra casa. Quando retornamos, eu fui pro meu quarto, minha mãe foi pro quarto dela. Ali eu escutei um zum, 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 né? Me via minha mãe, Toninho, Toninho, fala comigo. Toninho, o que aconteceu? Toninho, se mexe. Aí chamou meu irmão mais velho. Ricardo, vem aqui, Ricardo, olha teu pai. O que aconteceu? E meu pai não respondia. Aí eu vi naquele zum, 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 abri a porta do meu quarto, vi o que aconteceu. Meu outro irmão veio correndo, né? Já me segurou, porque eu era muito apegada com meu pai, né? Meu irmão já me segurou pra não ver a situação. Não, filha, Valéria, fica dentro do quarto, fica aí, fica aí. Aí até eu escutei minha mãe falando pra ele, segura a Valéria lá no quarto, né? Aí eu já comecei a chorar, falei, o que tá acontecendo com meu pai? Tá acontecendo com meu pai, né? Meu irmão fica aí o outro saiu correndo, chamou o vizinho de cima pra também dar um suporte. Aí ele veio e desceu, já muitos anos de amizade, que já, né, eles se conheciam. Aí ele veio também, falava, mexia com meu pai, né? Falava, Toninho, Toninho, não brinca com isso não, Toninho, não brinca com a gente não, Toninho. Toninho responde, né? E na hora que eles foram guardar os carros, né? Como meu pai ia já sair de madrugada, tinha, se não me engano, era 3 ou 4 carros do vizinho de cima. 3 carros, perdão, 4 com o carro do meu pai, né? E guardaram os carros deles assim, na frente e deixou o carro do meu pai, por último, lá bem já no portão que na hora que o rapaz viesse, só empurrava ele para fora, abria o portão e empurrava ele para fora, né? E assim, guardaram os carros, belezinho, meu pai foi tomar banho, né? E aconteceu tudo que aconteceu. E ali o rapaz falou assim, agora, o carro do seu pai não tá pegando, ele é o primeiro que tá lá, vamos ter que empurrar para fora para poder tirar o meu carro para poder socorrer seu pai. Vamos levar ele, né, pro pronto-socorro. Ele não responde, ele não reage, a gente não sabe o que aconteceu. Deu a impressão de início que deu um derrame nele. Só que não era o derrame, né? Era coisa muito mais grave. Mas aparentemente, quem olhava dizia ele teve um derrame, né? Aí, simplesmente né, um amigo da gente, me dá a chave do carro, deixa eu ver se ele pega. Gente, querida Irmandade, por isso que eu falo, Deus segura o carro, Deus segura alguma coisa, não xingue, não ache ruim, porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Ele ligou na chave, o carro pegou, gente, o carro que não estava dando sinal de vida, o carro pegou. Aí já juntaram meu pai, carregaram meu pai, né? Meus irmãos, os vizinhos já carregaram meu pai no colo, assim, desmaiado. Vamos no carro mesmo de vocês. Estava cheio de mala, não tem importância. Foram com mala e cuia para o Hospital das Clínicas, direto. Levaram meu pai. Minha mãe também, eu fiquei ali com meu outro irmão. E minha mãe só olhou para mim, filha, vai orar, porque aconteceu uma coisa muito séria com teu pai, né? E depois, né, que aconteceu, minha mãe falou assim, olha, foi Deus que segurou aquele carro, porque ia dar isso, né, a gente podia estar lá, a gente pegar Raposo Tavares para Presidente Prudente, né, hoje já é uma estrada muito boa, mas naquela época quem conhecia, né, há muitos anos atrás, era uma rodovia muito perigosa, era só uma faixa de mão para ir e uma faixa de mão para voltar. E era muito perigoso, acontecia muito acidente, e provavelmente ia acontecer com a gente no meio do caminho, e né, poderia acontecer um acidente muito grave e todo mundo perder a vida. E Deus segurou aquele carro, porque não era o momento meu e da minha mãe e do meu tio de falecer, nem do meu pai também, né? Então louvo e agradeço a Deus, querida Irmandade. Se acontecer com vocês, não levanta a mão para o céu, agradeça, porque Deus lá na frente vai mostrar para vocês. É o livramento de Deus na vida da gente.
E assim, minha mãe foi para o Hospital das Clínicas, né? Levou meu pai. Minha mãe retornou praticamente com o dia amanhecendo, o dia clareando, né? E minha mãe já veio com a notícia. Ela sentou comigo, com meus irmãos ali. Olha, o médico fez alguns exames. E infelizmente a notícia que eu tenho para dar para vocês não é boa, né? E nos exames que os médicos fizeram, seu pai, graças a Deus, recobrou consciência. Ele estava desacordado, né? Ele ficou inconsciente um bom tempo, mas ele não voltou ao normal, né? E infelizmente ele tem um tumor no cérebro e um tumor muito agressivo. E mandaram para biópsia, né? E resumindo já, de acordo com a biópsia, mas que saiu uns dias depois, era um dos cânceres mais agressivos, né? E o médico já chamou minha mãe e falou: olha, a gente vai fazer tudo que a gente pode, mas se prepare, não tem jeito. E eu tava assim, né, prestes a. Eu até falo, né, pra minha filha, pros meus filhos, eu sonhava tanto com meus 15 anos, e meus 15 anos eu chorei, porque eu recebi a notícia que meu pai tinha pouco tempo de vida. Isso foi uma notícia muito doída pra mim, porque eu era o xodó dele e ele era o meu xodó. A única filha mulher, caçula ainda, né? A única coisa que eu posso dizer pra vocês que era encrenca dentro de casa era entre meu pai e minha mãe, por causa da igreja. No demais eu não posso dizer nada, 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 entendeu? E assim, querida Irmandade, né? Ali o senhor já começou aquele movimento que o senhor tinha falado, né? Mas aquela palavra que o senhor mandou quando eu tinha 7 anos também ficou adormecido dentro de mim. Para vocês terem ideia, o senhor adormece, o senhor só acorda no momento certo, né? E ali, querida Irmandade, meu pai já ficou com a parte direita do corpo paralisado, né? Já atingiu a fala dele, ele já começou a falar como uma pessoa, parecia uma pessoa que tivesse tido derrame. A fala, a coordenação motora, tudo mais, né? E já ficou em casa, já não podia mais trabalhar. E minha mãe correndo com meu pai para poder fazer, né, os exames, fazer o tratamento, né? E minha mãe falou assim: não, tudo que o médico mandar fazer, vamos fazer, né? E se for da vontade de Deus, Deus libertar, o senhor vai libertar. Se não for, nós fizemos a nossa parte, né? E assim, querida Irmandade, o senhor começou o movimento, né? E num dos cultos, o irmão anunciou o batismo no Brás, né? Eu não me recordo a data, querida Irmandade, do que o senhor fez a obra, mas é provavelmente entre o mês de novembro e dezembro, tá? O senhor chamou o meu pai na graça. Aí o irmão anunciou e eu falava pra minha mãe: mãe, eu tenho tanta vontade de ver o batismo no Brás, eu nunca vi. A senhora sempre comenta, né, que é tantas pessoas, né, mais de 100 pessoas obedecendo, mais de 200 pessoas. Eu tenho vontade de ver. Aí nisso que meu pai escutou a nossa conversa, minha e da minha mãe, né, e minha mãe falou assim: mas você ir sozinha, né, como é que você vai pegar, né, aqui a Rádio Leste, de ônibus, né, eu era novinha, né. Não, sozinha você não vai, né. Aí nisso meu pai veio, né? Não, deixa, vai se arrumar, o pai vai com você. E antes disso, querida Irmandade, meu pai já congregava, meu pai nunca deixou de congregar. Ele congregava, às vezes tinha assistido vários batismos aqui em São José dos Campos. E quando ele assistiu o batismo, ele era para os irmãos ver que Deus chamava ele, mas não, ele era teimoso com Deus. Né? Ele, como eu digo até hoje, né? Ele batia de frente com Deus. Não bata de frente com Deus. Não bata, o Senhor chamou, né? Vai. Não contenda com Deus, porque Deus vai vencer. Deus vai vencer. E assim, querida Irmandade, o Senhor, a gente ia no batismo, era para você que meu pai fazia. Né? E eu era pequena, né? Eu caguetava, criança cagueta tudo, né? Eu caguetava para minha mãe. Começava o batismo, tudo, meu pai estava lá assistindo, minha mãe ficava: Senhor, Senhor, hoje a obra, Senhor, completa a tua obra, Senhor, né? Como a gente sempre faz, né? Aí começava o batismo, né? Quando o irmão descia nas águas para começar o batismo, meu pai saía para fora da congregação, porque ele se recusava a batizar.
Aí ele saía e ficava conversando com o pipoqueiro. E eu olhava às vezes pela janelinha e já falava pra mim, ah lá, mãe, pai, o pai já saiu pra fora, tá lá conversando com o pipoqueiro de novo. Criança, irmão. Aí e sempre meu pai fazia isso, né? Aí nesse dia, né, quando fomos congregar no Brás, né, no batismo, meu pai falou, não. Aí minha mãe falou assim, mas você vai mesmo, Toninho, né? Aí meu pai, não, eu levo ela, pode ficar despreocupada, vai se arrumar. Eu me arrumei rapidinho, né, meu pai também já se arrumou. E meu pai ficou num estado, irmãos, que a gente tinha que servir de muleta para ele. Ele não conseguia andar em linha, ele firmava para andar em linha reta, mas ele ia entortando. E ele não parava de pé. A gente tinha que, para ele ficar de pé, a gente tinha que ficar segurando ele, segurando firme. E meu pai era um homão bem grandão, eu era magrinha, pequenininha, né, ratinha, né? E mesmo assim, saímos nós dois. Eu feito muleta, ele praticamente pendurado em cima de mim e eu levando, guiando ele, né, para ver se ele ia entortando, eu empurrava ele para a calçada. Ele ia entortando, mesmo querendo ir pro meio da rua, mas para ele estava andando em linha reta, né? Ele e eu ia, e ele ia escorando em mim. E fomos nós dois, né, para a congregação do Brasil. Eu toda feliz que eu ia ver aquele batismo, né, que eu nunca tinha visto, né, e fomos. Quando chegamos lá no Brás, né, a gente já conhecia porque morava próximo ali, né. E quando chegamos no Brás, né, eu fui em direção do lado dos irmãos para levar ele, mas que o intuito de que algum irmão porteiro, algum irmão, né, fosse pegar ele, fosse me ajudar, né, para colocar ele lá. Vista a situação, né? Queridos irmãos, eu fiquei até revoltada. Eu falo pro pessoal, quando eu conto essa obra. Ninguém veio me ajudar, nenhum porteiro, mas já era coisa de Deus. E eu, né, adolescente, ficava olhando assim, nossa, mas nenhum irmão vem aqui me ajudar com meu pai. Tá vendo, meu pai, que a situação, né? Eu não sei o que passou na cabeça dos irmãos, tudo, mas aí eu fui. E meu pai falou para mim, eu vou ficar na porta do meio. Porque meu pai sempre sentava na porta do meio para na hora do batismo ele fugir para fora, né? Aí, como sempre, pai, o senhor vai sentar lá, então eu vou levar o senhor até lá. E eu olhava, né, ali, os porteiros olharam para mim, ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão. Tipo assim, né, nossa irmã, deixa eu ajudar, eu levo ele, eu sento ele lá, né? Ninguém. Aí eu fui, sentei meu pai pertinho da porta ali do meio, na lateral, né? E eu olhei, não tinha ninguém na porta, nenhum porteiro. Eu fiquei indignada, falei, mas não tem um porteiro aqui para poder ficar do lado do meu pai? Porque até sentado, ele caía, né? E às vezes dava tipo como se fosse um ataque de epilepsia, né? Os braços dele e a perna ficava pulando, né? Mas não era ataque dele, ele até ria, ele falou assim, olha aqui, não obedece meu braço, e o braço dele ficava pulando, sabe? Então tinha que ter alguém ali, caso acontecesse, para poder amparar. Mas já era obra de Deus. E eu ficava olhando, eu adolescente, indignada. Falei, Senhor, mas nenhum irmão, e eu meio vergonhosa, não era muito vergonhosa. Eu não fui atrás de nenhum irmão, não fui falar com nenhum irmão. Peguei meu ruminho, fui lá e sentei um pouco próximo do meu pai, uns 3 bancos atrás, para que eu pudesse ficar de olho nele, né? E ele sentadinho ali, bonitinho. E começou o batismo. Eu não percebi nada do batismo. Eu não sei quem não cantou, porque eu só ficava olhando pro meu pai. Com medo do meu pai cair, com medo do meu pai ter aqueles ataques, né? Eu falei, meu Deus, a hora que ele levantar, né, para poder correr para fora, eu vou ter que correr para fora e lá pegar ele lá fora, né? Porque senão ele vai cair no chão. Então eu fiquei aquela tensão, eu fiquei dando atenta, né, a essa situação. Aí tá, ele continuou o batismo. Aquele batismo ele chorou. Ele chorou, ele chorou, ele chorou, chorou, chorou. É como se Deus estivesse visitando. Não, como não? Deus estava visitando ele e ele sentindo que Deus estava chamando ele, né? E assim, querida irmandade, quando o irmão levantou, que foi descer as águas do batismo para começar, né, o batismo ali, o meu pai, a primeira coisa que meu pai fez, ele levantou, o irmão desceu nas águas, ele levantou em direção à porta. E eu já olhei assim, lá vai meu pai para conversar com o pipoqueiro, deixa, já fui juntando as minhas coisas para poder correr, porque ficar segurando ele, né, que ele não tinha condição de ficar de pé sozinho. Ele levantou, ele virou em direção à porta. Oh, Senhor Jesus! Oh, irmãos, eu presenciei isso.
Eu não vi o anjo, mas eu vi meu pai conversando com o anjo. Oh, glória! E eu dou graças a Deus que o Senhor me permitiu presenciar isso. Ali eu vi meu pai balançando a cabeça, afirmando que sim, né? Ele sentou novamente, chorou. Aí eu fiquei olhando e falei, meu pai tá doido, né? Falei, meu pai não tá bem na cabeça mesmo, não. Aí ali, querida irmandade, ele chorou, 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 mas daqui a pouco ele levantou novamente, olhou para a porta, balançou a cabeça, afirmando que sim. Meu, não tinha ninguém naquela porta. Eu ficava até indignada, falei, mas não tem um porteiro nessa porta, Senhor? Cadê os irmãos porteiros dessa porta? Mas era tudo plano de Deus. Querida irmandade, o Senhor falar, eu não sei o que o Senhor falou, porque eu fiquei tão tensa, com medo, olhando para o meu pai, prestando tanta atenção com o meu pai, medo do meu pai cair, medo do meu pai ter aqueles ataques, né? Que eu fiquei só observando meu pai. Eu não sei que hino cantou, não sei qual palavra que foi, nada, nada. E assim deu continuidade no batismo, e meu pai chorando. Pela terceira vez, meu pai levantou. O que o meu pai levantou pela terceira vez, meu pai só olhou para a porta e balançou a cabeça, afirmando que sim. Querida irmandade, eu presenciei isso. Muitos podem dizer que é porque ele tinha um problema, ele estava vendo coisa. Não, não, querida irmandade. Ali, querida irmandade, ele foi em direção do tanque de batismo. Falei, Senhor Jesus, eu pus a mão na cabeça. Senhor Jesus, ele não consegue andar em linha reta. Meu Deus do céu, ele vai subir aquelas escadas. Como é que ele vai subir aquelas escadas? Ele vai cair escada abaixo. Ele não conseguia subir um degrau sem a gente ajudar. Eu falei, Senhor Jesus. Aí eu, como adolescente, eu falei, eu vou pagar maior mico com meu pai rolando escada abaixo. E não tem um irmão, eu olhava indignada, não tem um irmão ajudando ele. Aonde está o amor desses porteiros? E ali ele subiu, querida irmandade, ele foi retinho, bonitinho, como se fosse uma criança de 10 anos que não tem problema nenhum. Subiu a escada degrau por degrau, ele nem colocou a mão no corrimão. Ele tinha uma pastinha que hoje os irmãos também usam, sabe? Ele abraçou a pastinha e subiu aquelas escadas chorando. Desceu as águas do santo batismo chorando. O Senhor completou a obra dele, mas foi preciso Deus, como diz, né? Foi preciso Deus torcer para que meu pai viesse para a graça de Deus. Terminou o santo batismo. Enquanto eu dobrava meu véu, eu olhei assim, cadê meu pai? Meu pai sumiu. Falei, nossa, mas onde está meu pai? Falei, meu Deus, né? Ele estava sentado quase perto de mim aqui. Aí quando eu olho para a porta de trás, as portas de trás da frente, né? Tava lá meu pai de pé, todo feliz da vida. Praticamente só pode dizer para o irmão que estava pulando de alegria. Aí eu fui na direção dele, ele já veio e me abraçou, querida irmandade. Ele me abraçou e rodopiava comigo, feliz da vida, porque o Senhor tinha chamado ele. E ele conseguiu naquele dia, ele conseguiu obedecer à voz do Senhor. Ali, querida irmandade, ele rodopiou, falei, meu Deus, o que os outros vão pensar, né? Mas a alegria do meu pai foi tão grande, querida irmandade, foi a última vez. E assim, eu agradeço a Deus que o Senhor me fez ver essa obra, sabe? Ele rodopiou ele todo feliz da vida, né? Graças a Deus que ele foi com alegria. Querida irmandade, assim, saímos, ele falou, Fia, vamos tomar um sorvete, né? Aí já na rua lateral, indo pra Rádio Leste, pegar o ônibus de volta, né? Passando numa sorveteria ali, não sei se tem ainda, né? Aquela sorveteria, não sei. Mas ali tomamos sorvete e nisso daí eu, pai, por que o senhor não chamou, né, os irmãos? O senhor não saiu pra fora pra conversar com o pipoqueiro? Filha, você não viu? O porteiro não deixava eu sair. Ele fechava as portas. Eu falava para ele que eu ia sair, que eu não ia batizar, porque ele não aceitava batizar na congregação, querida irmandade. Como ele era batizado na outra denominação, ele não aceitava batizar na congregação novamente. Aí o porteiro não deixou eu sair. Pai, mas não tinha ninguém, a porta estava aberta. Não, filha, você não viu o irmão porteiro?
não, pai, não tinha porteiro ali. Ele, filha, porteiro, tava lá de terno branco. Ele não me deixava sair. E ele apontava pro tanque de batismo. É a sua última vez, sua última oportunidade. Se você sair sem batizar no céu, você não vai entrar. E eu olhava pro meu pai, mas não tinha ninguém ali. Filho, o porteiro tava lá. E pela segunda vez ele falou, é a sua última chance. Querida Irmandade, foi a última chance. E quando foi a terceira vez, eu falei para ele, mas eu não consigo subir. Olha a minha situação, meu estado. Ele me deu o braço e me levou. Subi as escadas com ele. Falei, e por que o senhor não chamou, né? Desculpa. Por que o senhor não chamou o porteiro para o senhor subir a escada? Pai, eu chamasse eu. Tinha importância, eu levava o senhor lá, para o senhor não cair na escada. Filha, mas o porteiro, ele me deu o braço. Ele, não, eu levo você, é a sua última chance. Se você quer entrar no céu, hoje é o dia. E eu peguei, enganchei no braço do porteiro e subi a escada. Que por isso, querida Irmandade, que ele não pôs nem a mão no corrimão. Querida Irmandade, eu ficava olhando para o meu pai. Até então eu não tinha me atentado que era um anjo. Eu só olhava para o meu pai e achava que meu pai estava doido da cabeça. Falei, meu Deus, tá mexendo com ele? Mas era o anjo. Aí vim embora para casa, minha mãe ficou toda feliz porque minha mãe tinha sentido de Deus que o senhor ia chamar ele naquele dia. Mas foi preciso o senhor colocar o câncer no cérebro, querida Irmandade. E assim o senhor fez. Meu pai conseguiu congregar após o batismo dele apenas 30 dias. Após 30 dias, o senhor colocou ele na cadeira de roda e não levantou mais. Logo em seguida, o senhor colocou no leito de dor. E ali não levantou mais. Ali foi uma grande tristeza para nós, foi uma grande luta. Mas o senhor limpou, o senhor santificou, o senhor purificou e levou para o seu reino de glória. Assim como Deus disse na palavra, que joia rara ele não deixa na terra, ele guarda no cofrinho dele no céu. Querida Irmandade, já faz 30 anos que o senhor, vai fazer 30 anos que o senhor recolheu meu pai. Agora, em 93, o senhor recolheu meu pai. É uma tristeza muito grande, querida Irmandade, porque faz uma falta muito grande, mas eu sei, ao mesmo tempo que eu tenho tristeza de não ter ele aqui, eu tenho no meu coração um conforto daquela palavra, que ele está guardado no cofrinho do Senhor, aguardando o dia, né, que o Senhor virá para levar todos nós. Ele está dormindo, guardadinho com Deus, e eu tenho que fazer por onde para estar junto com ele, para poder encontrar com ele nos céus. Querida Irmandade, por isso eu conto esse testemunho, querida Irmandade. Quando as pessoas falam contra os anjos, querida Irmandade, não se atente. Eu fico muito triste quando falam contra, que os anjos, né, falam contra. Porque eu não vi o anjo, mas eu vi o meu pai falando com o anjo. E eu vi essa obra ali na congregação do Brás. Se puder chegar esse testemunho para os irmãos do Ancião do Brás, eu vou ficar muito feliz. Porque assim como ele apontou o dedo e falou para mim quando eu tinha uma faixa mais ou menos de 4 ou 5 aninhos, quando o metrô passou em frente ao Brás, se um dia eu tiver que ir para a igreja da tua mãe, eu vou vir nessa igreja. E eu, por quê? Porque os anjos andam por ela e o anjo se manifestou ali para ele e levou ele para descer as águas do Santo Batismo e obedecer a Deus. E ali foi a última chance dele. Graças a Deus que ele alcançou a última chance. Querida Irmandade, e assim, querida Irmandade, o Senhor fez a obra com ele, né? Por ele ter o coração duro, mas o duro assim, querida Irmandade, o duro de não obedecer a Deus. Não pense que ele foi uma pessoa ruim, que não foi. Tá? Ele foi somente contra obedecer a Deus. Mas Deus quebrantou. Então, se alguém tem aí triste, que tem um coração duro, tá enfrentando uma prova, ai que coração duro. Olha, querido irmão, querida irmã, não tem coração duro, que Deus não amoleça, que Deus não quebrante. Deus tem a forma dele de trabalhar, mas Deus quebranta. Glória a Deus. E se alguém falar alguma coisa, porque você tá vendo coisa, não. Deus manifesta o anjo na hora certa e mostra o anjo apenas para quem ele quer.
né? E hoje, depois de um tempo que veio me despertar aquilo que ele falou para mim dentro do metrô, o Senhor manifestou o anjo na presença dele. E eu pude ver ele conversar. Eu não vi o anjo, isso eu falo para os irmãos, eu não vi, o Senhor não me permitiu ver, mas me permitiu ver o meu pai conversando com o anjo. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa foi a obra que Deus fez com meu pai. Espere em Deus, peço perdão pelo áudio longo. E espere em Deus que alcance algum coração, que alcance alguma alma e que venha essa alma, Senhor, se manifestar diante de Deus, esse coração se quebrantar diante de Deus. Se Deus está te chamando, não endureça seu coração, faça o concerto com Deus. Nem que Deus tenha que manifestar um anjo na tua presença, Ele vai te manifestar um anjo na tua presença. Mas obedeça a Deus, porque pode ser a sua última chance, assim como foi com meu pai. Queridos irmãos, agradeço a Deus por essa obra e por tantas outras obras que Deus fez na minha vida também. A saúdo todos com a santa paz de Deus e deixo um grande abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e a paz de Deus esteja com todos.